you, Brother Norman. Lord bless you. Obrigado, irmão Orman. O Senhor o abençoe. Good morning, friends. It's happy to be here again this morning, and kind of a little unexpected, I guess, to myself, and I'm sure it would be to the congregation. Bom dia, amigos. Estou tão contente em estar aqui de novo esta manhã e suponho que um pouco inesperado para mim e com certeza para a congregação. And I just was reading, and thank you, sister. And the Lord just seemed to put a little something on my heart to bring to the church. E estive lendo e... Obrigado, irmã. E o Senhor pareceu pôr algo em meu coração para trazer à igreja. And I thought it's time to do it. And now, E achei que estava na hora de trazer. E agora, when I arrived, and then not knowing we'd be here this Sunday, I've announced that I have a message for the church. quando cheguei, e então, sem saber que estaríamos aqui este domingo, anunciei que tenho uma mensagem para a igreja. And I want to, if God willing, bring this message next Sunday. And there'll be quite a lengthy time. E se Deus quiser, quero trazer esta mensagem no domingo que vem. E será bem longa. So it probably will not get out before 12:30, 1 o'clock, maybe if at that time. It's been on my heart for a long time. Por isso, talvez não saiamos antes do 12:30, 1 da tarde, se sairmos nesse horário. Está no meu coração há muito tempo. And I think I owe the public an answer why that I haven't been active out in the field. And I've preached all around it, but I'm sure it hasn't never just come right out to where it should be. E acho que devo uma resposta ao público do motivo de não estar ativo no campo. E tenho pregado sobre isso, mas estou certo de que nunca saiu como deveria. So I think the Lord willing, next Sunday, I just want to take my time and just lay out a reason and why and let you know scripturally what's going on, see? Just what it's all about. Assim, acho que domingo que vem, se o Senhor quiser, quero usar meu tempo e apresentar a razão e o porquê e lhes mostrar biblicamente o que está acontecendo. Vejam, o porquê de tudo isso. Because I'll probably be going overseas or somewhere right away. I'm waiting now to see which way He will call me to go. Porque talvez vá para o exterior ou algum lugar em breve. Estou esperando agora para ver aonde ele me chamará para ir. Na última... About 3 nights ago or 2 nights, I had a phone call near midnight. And it was to pray for some woman that was in the hospital. 2 ou 3 noites atrás, recebi uma ligação por volta da meia-noite e era para orar por uma mulher que estava no hospital. And they called me and said, pray. And I forget the name that they gave me that said it was a friend to Mrs. James Bell, our sister here at the church, a colored sister, a very loyal, fine woman. E me ligaram e disseram, ore. E não me lembro do nome que me passaram, que disseram que era uma amiga da senhora James Bell, nossa irmã aqui da igreja, uma irmã de cor, mulher muito leal, distinta. I believe the name was Shepherd was given. So I got out of the bed and knelt down and told my wife, the phone ringing woke her up. Creio que o nome que me passaram era Shepherd. Assim, me levantei da cama e me ajoelhei e contei à minha esposa. O som do telefone tocando a acordou. And I said, we must pray for Mrs. Shepherd, a sister that's called, it's a friend to Mrs. James Bell. So we prayed for her, got back in the bed. E eu disse, devemos orar pela senhora Shepherd, uma irmã que telefonou, que é amiga da senhora James Bell. Então, oramos por ela e voltamos a dormir. And then, long about 10 or 11 o'clock the next day, I got a call again, it's Billy, and he said it wasn't Miss Shepherd, said it was Miss Bell herself, not Miss Bell's friend.
E então recebi outra ligação no dia seguinte, por volta das 10 ou 11 horas. Era Billy, e disse que não era a senhora Shepherd, era a própria senhora Bell, não a amiga da senhora Bell. It was Mrs. Bell, and she's in the hospital very seriously. And rushing out the hospital, but she was gone. The Lord had called Mrs. Bell home. Era a senhora Bell, e ela estava muito mal no hospital. E corremos ao hospital, mas ela já havia partido. O Senhor chamou a senhora Bell ao lar. Mrs. Bell has been a faithful gatherer with us here at the church for years. Her husband, James, and I worked together with my father many years ago out running. A senhora Bell congregou fielmente conosco aqui na igreja por anos. Seu esposo, James, e eu trabalhamos juntos com meu pai, muitos anos atrás, instalando. We run these spurs in from the Pennsylvania into Colgate here many years ago, I guess 30 years ago or more. And we love Sister Bell. She was a grand person. Instalamos estes ramais ferroviários da Pensilvânia até a Colgate aqui, muitos anos atrás, acho que há 30 anos ou mais. E amamos a irmã Bell. Ela foi uma pessoa formidável. And I understand she had a acute attack of gallbladder condition. And her physician that knew the case real well was out of town at the time. E pelo que sei, teve uma crise aguda da vesícula biliar. E seu médico, que conhecia muito bem o caso, não estava na cidade na ocasião. And a new physician came to look at her and advised emergency operation, and she never survived it. And she was, I think the way I understand it, that her regular physician wouldn't have prescribed the operation. E um médico novo veio examiná-la e aconselhou uma cirurgia de emergência. E ela não sobreviveu. E ela estava, acho que ela, pelo que entendo, seu médico habitual não teria recomendado a cirurgia. Because she was heavy set and her gallbladder was bad and she'd have stones, I think, or something in it. And the Lord had been merciful. Pois ela era obesa e a vesícula estava ruim. E acho que tinha pedras ou algo assim. E o Senhor tinha sido misericordioso. She'd had those attacks before, and the Lord had taken care of those many times. But it just happened to be that, well, if we bring it to a full measure, we'd say this: God had called for Sister Bell, and that's where it had to be taken, you see. Yes, amen. Ela teve aquelas crises antes e o Senhor deu um jeito nelas, muitas vezes. Mas aconteceu de ser que, bem, se considerarmos o que realmente aconteceu, diríamos isto. Deus chamou a irmã Bell e foi assim que ela teve de ser levada. Vejam. And how that he brought it around to me that I thought it was Miss Shepherd. I didn't know Miss Shepherd. The lady may be here this morning, and I may know her for a look at her face. E como ele omitiu, trouxe a mim de forma que achei ser a senhorita Shepherd. Eu não conhecia a senhorita Shepherd, a moça talvez esteja aqui esta manhã, e talvez a reconheça se vir o rosto dela. But it was said it was a Mrs. Shepherd, and whether it was all done like that, so that if I know it had been Mrs. Bell had been in that shape, I'd probably went out there and been interceding for her right away. Mas disseram que era a senhora Shepherd. E se tudo isso aconteceu assim, para que se soubesse que era a senhora Bell que estava naquela condição, provavelmente teria ido lá e intercedido por ela imediatamente. And then see that God didn't want us to do that, perhaps. So we know that all these things work together for good to them that love God. E então, vejam, talvez Deus não quisesse que fizéssemos isso. Portanto, sabemos que todas estas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. And I'm sure that Sister Bell loved our Lord. Amen. She was a good woman. Now, she's one of us. In here, we don't have any lines of color.
family of God doesn't draw lines of color. E tenho certeza de que a irmã Bell amava nosso Senhor. Ela era uma boa mulher. Agora, ela era uma de nós. Aqui não temos barreiras de cor. A família de Deus não traça barreiras de cor. Whether we're red, brown, black, or yellow, it doesn't matter. White, whatever it is, we are brothers and sisters in Christ. And so we love her, and we'll miss her, the tabernacle. Quer sejamos vermelhos, morenos, negros ou amarelos, não importa, ou brancos. Seja o que for, somos irmãos e irmãs em Cristo. E assim nós a amamos e sentiremos falta dela, o tabernáculo. How will I miss Sister Bell's that great big course amen back there in the corner? And taking her up home, she'd talk about the Lord Jesus. Como sentirei falta daqueles generosos améns da irmã Bell ali atrás no canto. E quando a levava para casa, ela falava sobre o Senhor Jesus. And if I understand it right, never knew it till just a few moments ago, but I think her funeral is to be held right here in the church. That's right. This coming Tuesday at 1:00. 1 o'clock, and I think you and I are to officiate in this funeral service. E se entendi bem, soube disso há pouco, mas acho que seu funeral será realizado aqui mesmo na igreja. Terça-feira que vem, à 1h. E acho que o irmão e eu ministraremos este culto fúnebre. But just in a congregation that we're one weaker this morning, in respect of our Sister Bell, let's just stand to our feet just a moment. As we bow our heads. Mas numa congregação em que estamos mais fracos por uma a menos esta manhã, em respeito à nossa irmã Bell, fiquemos de pé por um momento, enquanto inclinamos a cabeça. God of life, who gives and takes life. As Job of old said, the Lord giveth and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Deus da vida, que dá e toma a vida. Como Jó de outrora disse, o Senhor o dá e o Senhor o toma. Bendito seja o nome do Senhor. Some years ago you sent Sister Bell among us Amen. to be a fellow citizen with us of the great commonwealth of God. Anos atrás, tu enviaste a irmã Bell entre nós para ser concidadã conosco da grande comunidade de Deus. And we thank you for every inspiration that she was before us. How that she loved to sing Amen. and to testify and would be so filled with the Spirit till she could scream out and shout. E te agradecemos por toda a inspiração que ela foi perante nós, como amava cantar e testificar, e ficava tão cheia do Espírito que podia gritar e clamar. And she wasn't ashamed of the gospel of Jesus Christ, for to her it was the power of God unto salvation. Amen. E não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo, pois para ela era o poder de Deus para a salvação. Seeing her years number up, and the time comes when we must all answer. And thou hast taken her from us this morning to be in thy presence. Vendo seus anos se multiplicarem, e a hora chega, quando todos temos de responder. E tu a levaste de nós esta manhã para estar na tua presença. For it's truly that when we leave here, we are in the presence of God. Pois é verdade que quando partimos daqui, estamos na presença de Deus. Oh God, we thank you for all. We pray that you'll bless her husband, my friend, James, her son, her daughters, all those. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo. Rogamos que abençoe seu esposo, meu amigo James, seu filho, suas filhas, todos eles. We understand that her boy is flying from Germany out of the armed forces to come home to pay the last respects he can on earth to his departed mother. Pelo que sabemos, seu filho está vindo de avião da Alemanha, das Forças Armadas, para casa
para prestar os últimos respeitos que pode na terra à sua falecida mãe. How that young man's heart must be throbbing this morning. Jesus. I pray for him, Lord. God bless him. Como o coração daquele jovem deve estar palpitante esta manhã. Rogo por ele, Senhor. Deus abençoa-o. Bless Jimmy and how he's seen him work out there and tiring hours to make a living for his family. I pray that the great family will not be separated. Abençoa Jimmy e como ele tem vê-lo trabalhar lá e horas exaustivas para sustentar a família. Rogo que a grande família não esteja separada, But the family will be unbroken in that land on the other side. mas que o círculo familiar permaneça intacto naquela terra do outro lado. May we, Lord, now tighten up the armor and the girder a little tighter. Go out into the battle now to fight one less than we had a week ago. Que nós agora, Senhor, ajustemos um pouco mais a armadura e o cinturão e saiamos à batalha agora para pelejar com uma a menos do que tínhamos há uma semana. We pray that you'll sustain us and strengthen us and help us as we carry on. And someday may we all gather together again at the other side. Rogamos que nos sustentes e fortaleças e nos ajudes enquanto prosseguimos e que um dia possamos todos nos reunir de novo do outro lado. For we ask it in Jesus' name. Amen. Amen. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Now may the soul of our departed sister rest in peace. I would like to say that her funeral is to be preached here Sunday or Tuesday, and we would Agora, que a alma da nossa falecida irmã descanse em paz. Gostaria de dizer que seu funeral será pregado aqui domingo ou terça-feira e gostaríamos... anybody is welcome to come. It will come. I guess Brother Neville here has the arrangements, and you have them. Now, today I just Todos que queiram vir são bem-vindos. Acho que o irmão Neville aqui fez os preparativos e fez. Agora, hoje, acabei de... see there's not too many. If there could be a seat somewhere brought for Brother and Sister Slaughter back there. I got your call, Sister Slaughter, and went to pray for your the other Sister Slaughter. Vejam, não há muitos. Se houver uma cadeira em algum lugar que possa ser trazida para o irmão e a irmã Slaughter lá atrás, recebi sua ligação, irmã Slaughter. Eu fui orar por a outra irmã Slaughter. Her Sister Jean Slaughter with that rabbit fever, tularemia. She sure has a bad case of it, but we're trusting God that she'll be all right. Irmã Jean Slaughter, com aquela febre do coelho, tularemia, ela está mesmo com um caso ruim disso, mas confiamos em Deus que ficará boa. Now, we want to read some scripture, and I just want to teach this morning, taking my time, because since I've come back from out Arizona, while my throat's just a little raw. Agora, queremos ler algumas escrituras e quero ensinar esta manhã devagar, porque desde que voltei do Arizona, bem, minha garganta está um pouco inflamada. And now next Sunday, don't forget, and I think Billy's already mailed out the advertisements. E agora, domingo que vem, não se esqueçam. E acho que Billy já mandou por correio os anúncios. And it'll be quite a lengthy service, we believe. So come early and as you can. We want to start right about 10 o'clock. E cremos que será um culto bem longo, portanto, venham o mais cedo possível. Queremos começar por volta das 9:30, ou melhor, 10 horas. And maybe remember about 1, maybe 12:30, 1 o'clock, something like that, 3 or 4 hours or more. I like to just take the scriptures, bring your pencil and paper.
and just lay it out. E pode ser, lembrem-se, por volta de 1 ou talvez, ou 12:30, 1 da tarde, algo assim. Gostaria de levar 3 ou 4 horas ou mais e só tomar as escrituras. Tragam lápis e papel e anotem. If there's any question, you ask it, you see, and maybe we can explain it, do what we can to help. Se houver alguma pergunta, façam-na, vejam, e talvez possamos explicá-la, fazer o melhor que pudermos para ajudar. Now, let's read some scriptures first. Now, I have 3 places in the Bible that I would like to read. And first one of them, if you'd like to mark it down, and if you got a pencil, I want to refer this morning. Agora, vamos primeiro ler algumas escrituras agora. Tenho 3 passagens da Bíblia que gostaria de ler, e a primeira, se quiserem anotá-la e tiverem lápis, quero me referir esta manhã To several texts that I would, or several scriptures rather, that I would like to refer to. a vários textos que gostaria, ou várias escrituras, às quais gostaria de me referir. The first will be 1 Peter 5:8-10, Ephesians 6:10-17, and Daniel 12:1-14. Now, in reading, taking our time, A primeira será 1 Pedro 5:8-10, Efésios 6:10-17 e Daniel 12:1-14. Agora, lendo, indo devagar. and everybody practically is seated, so a few standing yet in the back and on the side. But we are going to try to get through as quick as possible and let you out. Then we're going to pray for the sick. E praticamente todos estão sentados. Então restam alguns de pé, na parte de trás e ao lado, mas vamos tentar terminar o mais rápido possível e deixá-los sair. Em seguida, vamos orar pelos enfermos. We got a little lady laying here this morning. It's very sick. I understand that she was very sick yesterday. And I just wanted her to hear this morning first before I prayed for her. Há uma jovenzinha deitada aqui esta manhã que está muito doente. Pelo que sei, ela esteve muito doente ontem. E eu queria que ela ouvisse esta manhã primeiro, antes de orar por ela. And I know the conditions of the little lady, and she's very sick, but we got a very great Heavenly Father who has more than conquered all sickness. Praise you. And I got a little, E sei quais são os problemas da jovem. E ela está muito enferma, mas temos um Pai Celestial muito grande, o qual mais do que conquistou toda a enfermidade. E tenho um pequeno... I asked Mrs. Woods if she would read it, but she's a little reluctant of doing so. An article where a medical doctor was certainly surprised. Pedi à senhora Woods se ela poderia ler, mas ela ficou um pouco relutante em fazê-lo. Um artigo em que um médico ficou muito surpreso. When he was a critic on divine healing and wouldn't even let anybody talk about it in his office. And his nurse also. Quando era crítico da cura divina e nem permitia que se falasse disso em seu consultório. E sua enfermeira também. So it happened to be he got a patient that was a cancer case. The big cancer, he wanted nothing to do with that, so he sent her over to another clinic. Aconteceu-lhe de ter uma paciente que era um caso de câncer, um câncer enorme. Ele não queria mexer com isso, então a mandou a outra clínica. They wanted nothing to do with it over there, so they sent her back. So it is on the breast and it's in a terrible condition, and all this skin had been eaten off, and the cancer went out into the breast, into the ribs. I guess you understand what I mean. Eles não queriam mexer com isso lá, então a mandaram de volta. Assim estava no seio e em uma condição terrível. E toda a pele tinha sido consumida e o câncer penetrou no seio até as costelas. Acho que entendem o que quero dizer. We got our little doctor friend from Norway sitting with us this morning. Temos presente esta manhã um médico amigo nosso da Noruega. And
he got all of his material ready. He said, you know what, she wanted him to operate and remove the breast, and it was a very bloody job. And he got all of his packs and everything. The nurse got the lady ready and brought her into the operating room. E ele aprontou todo o seu material, pois disse que sabia que ela queria que ele operasse e removesse o seio. E seria um trabalho muito sangrento. E ele pegou todas as suas compressas, tudo. A enfermeira preparou a senhora e a trouxe à sala de cirurgia. And then she went back to get the instruments that would have to be used by the doctor and his assistant to take the breast off. And so they had the towels and things laying over. And so they started. E então voltou para pegar os instrumentos que teriam de ser usados pelo médico e seu assistente para remover o seio. E assim estavam com as toalhas e coisas mais sobre ela. E então começaram. When he started to turn around, her husband won't know if he could sit in the end of the room and pray. He was a holiness preacher. And he sat there by the side of the foot of the bed and praying. Quando ele foi se virar, o marido dela quis saber se podia ficar sentado no fundo da sala e orar. Ele era um pregador da santidade e se sentou lá ao pé da cama e ficou orando. Of course, the doctor wasn't too well satisfied with that, you know, him being in there, but as long as he wouldn't look, it wouldn't hurt him, well, I guess it was all right. Wouldn't faint. Claro que o médico não ficou muito satisfeito com isso, vocês sabem, com ele ali. Mas contanto que não olhasse e não o prejudicasse, ora, acho que é tudo bem se não desmaiasse. So while it's sitting praying, there come a fluttering in the room. And the doctor turns to go with his instrument to start to remove the breast. He moved pack after pack. Assim, enquanto estava sentado orando, veio um barulho de asas na sala e o médico se virou para ir com seu instrumento para começar a remover o seio. Ele tirou uma compressa após a outra. There wasn't even a scar on the breast. Not even a scar. He said, does it move? And he started, and the nurse gave her testimony. Não havia uma cicatriz sequer no seio, nem sequer uma cicatriz. Disse, será que ele mudou? E começou, e a enfermeira deu seu testemunho. Both of them went out and has become Pentecostal, filled with the Holy Ghost, serving the Lord. Not even a scar. Ambos saíram e se tornaram pentecostais, cheios do Espírito Santo, servindo ao Senhor. Nem sequer uma cicatriz. The Dr. Holbrook testified himself, said 1 minute before there was the woman laying there and the nurse and a great big cancer all pushed out on her breast. O próprio Dr. Holbrook testificou, disse, 1 minuto antes, lá estava a mulher deitada ali e a enfermeira e o câncer enorme se sobressaindo no seio. And 1 minute later, there wasn't even a scar where it had been moved. That's one of our fine medical doctors here in America. He said he was convinced right then, and yet he was a deacon in a church. See? E 1 minuto depois não havia nem cicatriz de onde foi removido. Esse é um dos nossos excelentes médicos aqui nos Estados Unidos. Disse que se convenceu de imediato. E mesmo sendo diácono numa igreja, estão vendo? See, the people just think church is something you just go to and it's you go there to learn to be good or something like that. That isn't it, friend. Vejam, as pessoas acham que igreja é só um lugar que se frequenta. E você vai lá aprender a ser bom ou algo assim. Não é isso, amigo. No, God is God. He's just as great today as he ever was. And he always will be the same. And we just love him. Não, Deus é Deus. Ele é exatamente tão grande hoje quanto era. Sempre foi. E será sempre o mesmo. E nós o amamos. Now, we want to read now from 1 Peter, the 5th chapter, the 8th and 10th verse to start with.
Agora, queremos ler agora em 1 Pedro, capítulo 5, começando com os versículos 8 e 10. Be sober, vigilant, because your adversary, the devil, a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, um leão bramando, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Whom resist steadfastly in faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Ao qual resisti firmemente na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. But the God of all grace, who has called us unto his eternal glory by Jesus Christ, after that you have suffered a while, make you perfect, establish strength, and settle you. E o Deus de toda a graça, que em Jesus Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e fortaleça. How God be praised. Now, in the book of Ephesians, we'd like to turn here to the book of Ephesians. Deus seja louvado. Agora, no livro de Efésios, gostaríamos de abrir aqui no livro de Efésios, The 6th chapter, and would like to read the 10th to the 17th verse I have marked out. capítulo 6, e gostaria de ler os versículos 10 a 17, eu anotei. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of the world, of this world, against spiritual wickedness in high places. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Wherefore take unto yourself the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, having done all to stand. Portanto, tomai a vós toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Stand therefore, having your loins girt about with truth, having on the breastplate of righteousness. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Above all things, the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Sobre todas as coisas, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Now, over in the book of Daniel, I would like to read some more. Agora, no livro de Daniel, gostaria de ler um pouco mais. Now, Daniel, the 12th chapter, and I want to begin at the first and read quite a lengthy part of this, 14 verses. Agora, Daniel, capítulo 12.
Quero começar com o primeiro e ler um trecho bem longo dele, 14 versículos. And at that time, Michael, stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. And there shall be time of trouble, such as never was since there was a nation, even unto that same time. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, and some to everlasting life, some to shame and everlasting contentment. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, e uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. And they that turn away many to righteousness as the stars forever and ever. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. But thou, O Daniel, shut up the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. E tu, Daniel, encerra o livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. And I, Daniel, looked, and behold, there stood other two, one on this side of the bank of the river, and one on that side of the bank of the river. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e um do outro lado, à beira do rio. And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, How long shall it be to the end of these wonders? E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, And swear by him that live forever, that it shall be for a time and a half. And when he has accomplished to scatter the power of the holy people, these things shall be finished. e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, estas coisas serão cumpridas. I believe I'll stop right there. I want to take a text, if it would be called a text, out of there, from that, to draw this conclusion of. Creio que vou parar aí mesmo. Quero tirar um tema daí, se fosse chamar de tema, para chegar a esta conclusão. The greatest battle ever fought. That's what I want to use for a text. A maior batalha já pelejada. É o que quero usar como tema. Now, how I come to get a hold of this for a text for this morning, we have just come back, a couple of the trustees here at the church and myself was out in Arizona. Agora, como consegui isso como texto para esta manhã? Acabamos de voltar, alguns administradores aqui da igreja e eu estávamos no Arizona. And we went out really to have a meeting at Phoenix with Brother Sherritt at his tabernacle. E fomos, na verdade, para ter uma reunião em Phoenix com o irmão Sherritt,
em seu tabernáculo. But when I found out that a brother was in town having services in a tent, then I felt a little reluctant about holding a meeting. Mas quando vi que um irmão estava na cidade tendo cultos numa tenda, bem, fiquei um pouco relutante em ter reunião. I thought maybe I would have it on the Sunday afternoon so that no one would be bothered in their churches, but find out that he had Sunday afternoon services also. And I was a little bit worried about having a service. Pensei em talvez tê-la domingo à tarde para não atrapalhar ninguém em suas igrejas. Mas vi que ele também tinha cultos domingo à tarde. E fiquei um pouco apreensivo em ter culto. And so we, brethren, instead of going on through the day as we were out hunting, we went into the city and got ready and went to the Brother Allen's services. E assim nós, ao invés de prosseguirmos com o nosso dia, visto estarmos caçando, fomos à cidade e nos aprontamos e fomos ao encontro do irmão Allen. Brother A. Allen was having services. So we went to the services and Brother Allen preached a mighty sermon. O irmão A. Allen estava tendo um encontro. Assim, fomos ao encontro e o irmão Allen pregou um poderoso sermão. We had a good time, listening to Brother Allen, hearing the singers and so forth, how they sang and shouted and had a great service. Aproveitamos bastante ouvindo o irmão Allen, ouvindo os cantores e assim por diante, como cantavam e gritavam, e tivemos um ótimo culto. Then we seen all along the road the hand of the Lord. Wherever we went, the Lord Jesus would meet with us. Então vimos a mão do Senhor por todo o caminho. Aonde quer que íamos, o Senhor Jesus se encontrava conosco. And there's something about being out to yourself, out in the deserts. There's something about it that if you're ever alone that way, there's something that draws you. E há algo em estar a sós, em lugares desabitados. Há algo nisso que, se você já esteve sozinho assim, há algo que o atrai. That's, I guess, is one reason I like those out-of-way places. You get away from the power of the enemy. So much as we have here. Acho que é um dos motivos de eu gostar desses lugares remotos. Afastamo-nos do poder do inimigo que tanto temos aqui. A devil is almost harmless unless he can have something to work in. He's got, remember those devils that were cast out of Legion? They had. Um demônio é quase inofensivo se não tiver algo em que operar. Ele precisa. Lembram-se daqueles demônios que foram expulsos do Legião? Tinham. They want to do more mischievousness, so they wanted to go in the hogs. So devils must have something to work in, somebody to work through. Queriam fazer mais maldades, por isso quiseram entrar nos porcos. Assim, demônios têm de ter algo em que operar, alguém por quem operar. And that's the way God does too. He has to have us. He's depending on us to work through us. E é assim que Deus também faz. Ele tem de ter a nós. Ele depende de nós para operar através de nós. And many came while we were on the trip with dreams. And the Lord Jesus never failed but give the interpretation correctly and just be that, just exactly that way. E nessa viagem, muitos vieram com sonhos. E o Senhor Jesus nunca falhou em dar a correta interpretação e ser assim, exatamente assim. And then he was good to us to lead us to the game and tell us where it was at. And, you know, just to be around like that, it's just wonderful. Sit around a night by the campfire, away from everybody for miles and miles and miles. E então ele foi bom para nós ao nos guiar até a caça e nos dizer onde estava. E vocês sabem, sair assim é mesmo maravilhoso.
sentar-se à noite em volta da fogueira, longe de todos, por milhas e milhas e milhas. Watch the flickering campfire around the rocky rims, and it was tremendous. E observar a fogueira tremulando à beira da montanha rochosa. E, foi tremendo. One brother there who had been having trouble with his wife, that had, years ago, she raised her head in a meeting where that I was having service. Um irmão lá que estava tendo problemas com a esposa que tinha, anos atrás, ela ergueu a cabeça numa reunião onde eu estava tendo culto. And I'd asked them to keep their head down. Had an evil spirit that wouldn't leave a woman on the platform. And the lady, just irreverent, raised her head anyhow. And the spirit left the woman on the platform and went to her. E pedi para ficarem de cabeça baixa. Havia um espírito maligno que se recusava a sair de uma mulher na plataforma. E a senhora irreverente ergueu a cabeça mesmo assim. E o espírito saiu da mulher na plataforma e foi para ela. And this is around 14 years. And the lady has been in serious condition. So much, even mentally, till she just does things that's not even right. E isso foi há uns 14 anos e a senhora estava em condição grave, tanto que até mentalmente, a ponto de fazer coisas que nem são certas. For instance, left her own husband, went and married another man while she was living with her husband. Claims she didn't know she'd done it. And so they tried to examine her for this. Por exemplo, deixou o próprio marido, foi e se casou com outro homem enquanto vivia com o marido. Ela alegou que não sabia que tinha feito isso. E assim eles tentaram examiná-la por causa desta... What did you call that when you... amnesia? Ever what that name is, I guess that's right, doctor. Como se chama isso quando se... A amnésia? Isso, que coisa? Seja qual for o nome, acho que é isso, doutor. But it wasn't that. It was a spirit. And the lady was a fine friend of mine. Mas não era isso. Era um espírito. E a senhora era uma boa amiga minha. But from that night on, she deliberately hated me. Of course, you could see why it was. Mas daquela noite em diante, deliberadamente me detestou. Claro, vocês podem ver por quê. But then when her husband came and we knelt in the room to pray, then the Holy Spirit came down. That was it. Mas quando seu esposo veio e nos ajoelhamos na sala para orar, o Espírito Santo desceu. Isso bastou. Then he appeared to her husband that night in a dream. He came back with a dream. He thought it was joking. Come to find out it was the very answer to his wife's healing. How that the Holy Spirit did deal. Então ele apareceu ao esposo dela aquela noite num sonho. Ele voltou com um sonho que achou engraçado. Constatamos que era exatamente a resposta para a cura de sua esposa. Como o Espírito Santo tratou do assunto. On down into Tucson with Brother Norman and them, and there the Lord began to work again with great powerful things and revealing things. Seguimos a Tucson com o irmão Norman e os demais, e lá o Senhor começou a operar de novo com coisas grandes e poderosas e a revelar coisas. One night, what drew me to this conclusion here, I was standing with Brother Wood and Brother Sothman. Uma noite, o que me levou a esta conclusão aqui foi que eu estava com o irmão Wood e o irmão Sothman. And it was about 10 o'clock at night, and I was looking up towards the skies. And a great awe came over me. E eram umas 10 da noite, e eu olhava para o céu e me sobreveio um grande temor. And I said, just look, all that great heavenly host. And I said,
Everything is perfectly in harmony. E disse: Vejam só, toda essa grande hoste celestial. E disse: Tudo está perfeitamente em harmonia. Brother Wood said, looking at two little stars so close together that it may look like a light. E o irmão Wood disse, olhando para duas estrelinhas tão juntas que pareciam uma única luz. I said, but you know, Brother Wood, according to science, in that dipper, the little dipper, the big dipper, those stars don't look over about 2 inches apart, and they're farther away from each other than we are from them. Eu disse, mas sabe, irmão Wood, de acordo com a ciência, naquela ursa, a ursa menor, a ursa maior, aquelas estrelas não parecem estar mais do que 5 centímetros à parte e estão mais distantes uma da outra do que nós delas. And if they would start to this earth, it would take, at thousands of miles an hour, it would take hundreds and hundreds of years from the reach the earth. And I said, in all this great, vast system here, and yet they tell us that they look through glasses. E se partissem em direção a esta terra, levaria a milhares de milhas por hora, levaria centenas e centenas de anos para chegarem à Terra. E disse, em todo este grande e vasto sistema aqui, e todavia nos dizem que olham pelos telescópios, Can see 120 million years of light time way out in there, and there's still moons and stars. e podem ver 120 milhões de anos de tempo-luz, lá bem distante, e ainda há luas e estrelas. And yet God made every one of them, Amen. and He sits in the midst of them. E ainda assim, Deus fez cada uma delas, e assenta-se no meio delas. And I said, somewhere in there, I had pointed out to me one time in an observatory, the zodiac, beginning with the Virgin, coming over through the Cancer age, and on down until the last was the Lion, Leo the Lion. E eu disse, ali em algum lugar, uma vez me mostraram o zodíaco num observatório, começando com Virgem, passando pela era de Câncer e seguindo até a última, sendo Leão, Leo, o Leão. The first coming of Christ by the Virgin, the second coming by the Lion of the tribe of Judah. And I said, I've tried my best to see that zodiac, and I can't see it. But yet it's there. A primeira vinda de Cristo por meio da Virgem. A segunda vinda por meio do leão da tribo de Judá. E eu disse, esforcei-me ao máximo para ver esse zodíaco e não consigo vê-lo. Todavia, está lá. Those who are trained know it's there. Job saw it. Man used to look at it. It was a Bible at one day. Os que são treinados sabem que está lá. Jó viu. Os homens o observavam. Foi uma Bíblia um dia. But in that whole great mass of millions of billions of light years, God sits in the midst of all of it. Amen. And He looks down. Mas em toda essa grande massa de milhões e bilhões de anos-luz, Deus encontra-se em meio a tudo isso e olha para baixo. Paul is in there. My mother's in there. Somewhere looking down. Paulo está lá. Minha mãe está em algum lugar lá, olhando para baixo. And I thought of the order of that heavenly host. Not one of them's out of place. Everyone keeps its time perfectly. God's great army. E pensei na ordem daquela hoste celestial. Nenhuma delas está fora de lugar. Cada uma mantém seu tempo perfeitamente. O grande exército de Deus. I thought of the soldiers. How that if that moon would happen to get out of order, the earth would be covered again with water just in a few minutes. Pensei nos soldados. Como seria se a lua saísse de ordem?
A terra ficaria coberta de água outra vez em poucos minutos. The earth would be just like it was when God decided to use it to have us here on it. It was without form and void and darkness, and water was up on the breadth of the earth. A terra seria como quando Deus decidiu usá-la para nos ter aqui. Era sem forma e vazia, e trevas, e a água estava sobre as larguras da terra. If that moon would ever move, it would do the same thing again. When the moon rocks a little bit away from the earth, the tides come up. When it goes down, it just follows the tides. E se aquela lua alguma vez se movesse, faria o mesmo de novo. Quando a lua se afasta um pouquinho da terra, as marés sobem. Quando desce, as marés a seguem. It's God's great army. And when I thought about that being God's great army there, É o grande exército de Deus. E quando pensei no aquele sendo o grande exército de Deus lá, we went to bed, and then I began to think that not one of those get out of their place. They all set in place. And if there's a moving anywhere of them, it's for a cause and will affect this earth. então fomos dormir. E então comecei a pensar que nenhum daqueles sai do lugar. Todos permanecem em posição. E se houver um movimento deles em algum lugar, é por uma causa e afetará esta terra. We just see the results of it now. From some of them moving into their other spots. It's effective, it affects everything. Estamos vendo o resultado disso agora, de alguns deles se movendo para outras posições. É efetivo, afeta tudo. And I thought then, if that great heavenly host like that has to keep its place to make everything in order, what about the disorder of the earthly host? E então pensei que se aquela grande hoste celestial como aquela tem de manter seu lugar para deixar tudo em ordem, que dizer da desordem da hoste terrestre? How when one gets out of order, how it throws the whole thing out of cater. The whole program of God is upset when one member gets out of order. Como que quando uma sai de ordem, põe tudo fora de ordem. O programa inteiro de Deus é afetado quando um membro sai de ordem. We should continually to strive to keep the order of the Spirit. Devemos nos esforçar continuamente para manter a ordem do Espírito. And I would to God this morning that we would bring this to a real healing service. E peço a Deus esta manhã que possamos trazer isto a um verdadeiro culto de cura. That we could keep this group that we have gathered under the roof this morning in such a harmony that the Holy Spirit would place every member of the body that's here this morning in such harmony. Que possamos manter esta parte, o grupo que reunimos sob este teto esta manhã, em tal harmonia que o Espírito Santo coloque cada membro do corpo que está aqui esta manhã em tal harmonia. Till there will be such a spontaneous healing of soul and body. If we'll just hold our positions. Que haja uma cura tão espontânea da alma e do corpo se apenas mantivermos nossas posições. Now, as I said at the beginning, this lady who had the cancer that Dr. Holbrook was going to take off, now the God that caused the fluttering noise to come into that clinic. Agora, como disse no começo, essa senhora que tinha o câncer que o Dr. Holbrook ia remover, agora o Deus que fez o barulho de asas entrar naquela clínica and took that cancer without even leaving a scar. Don't you know that same God's here? Amen. e tirou aquele câncer sem deixar nenhuma cicatriz. Não percebem que esse mesmo Deus está aqui? And the only thing that he is
waiting for his army to get their position. Like the stars. Get the position. E a única coisa que ele está esperando é que seu exército tome posição, como as estrelas. Tome posição.